Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que está ligado no Panflix, nos assistindo, ou para você que também está nos acompanhando pelo Jovem Pan News, o canal da Jovem Pan no YouTube. Essa ponte aérea tecnológica hoje vai falar sobre blockchain. E vamos falar sobre uma aplicação específica do blockchain. Como é que os cartórios estão usando essa tecnologia aqui no Brasil? Que benefícios isso traz para todos nós? Vamos explicar essa presepada toda no programa de hoje. O blockchain, que aliás é velho conhecido de todos nós aqui no Sociedade, mas fique tranquilo. Se você não está por dentro do que é o blockchain, a gente explica. Não é mesmo, André Miceli, você que está aí direto do Rio de Janeiro? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. É isso, a gente explica, a gente fala recorrentemente sobre as aplicações, desde aquela época que blockchain e Bitcoin eram praticamente uma coisa só, e falávamos muito sobre a possibilidade de dividir essas tecnologias conceitualmente. O que tinha dentro do Bitcoin, que naquele momento era quase uma exclusividade dessa criptomoeda, existiam ali algumas outras iniciativas, mas o Bitcoin foi fundamental para a ascensão do blockchain. A gente falou por muitas vezes que o que existia ali dentro talvez fosse maior do que a própria moeda. E em alguns aspectos é isso que a gente vê acontecer. A moeda oscila, vira muito mais um investimento de alto risco do que efetivamente uma moeda mundial, como era aquela ideia inicial. Fato que a gente também duvidou desde o início, diga-se de passagem, mas o blockchain ganhou uma vida própria e essa vida própria faz dele protagonista em diversos aspectos. A gente vai separar essas duas coisas, porque se for para falar sobre criptomoeda, a gente vai fazer mais um programa e meio, né? Então a gente hoje fala só sobre blockchain e tem uma razão para essa separação. O André explica muito bem. A tecnologia ela ultrapassa as fronteiras da aplicabilidade junto às moedas virtuais. Então a gente tem uma nova frente que se abriu já há algum tempo. A gente vai falar sobre algumas delas. E é importante a gente entender que são caminhos que vão ser percorridos aí de maneira autônoma. As criptos têm um mérito, tem um debate importante acontecendo sobre elas, um debate que, inclusive, a gente já falou aqui com a Tatiana Revoredo, falou com o Rodrigo Borges, que vai estar com a gente aqui no programa de hoje, sobre como extravasa o limite da própria tecnologia em si e da questão econômica ali dentro do ambiente digital, mas está partindo agora para um debate que chega no nível de governo, um debate que alcança uma questão econômica global e que é muito importante a gente perceber como isso caminha. Mas vamos voltar para a blockchain. E aí, para isso, André Miceli, eu quero colocar nessa conversa o Rodrigo Borges, que eu já mencionei aqui, ele que é advogado, é membro fundador da Oxford Blockchain Foundation e que vai nos ajudar a explicar toda essa confusão. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Oi, Aros, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, André? Sempre muito bom estar junto com vocês aí discutindo esses temas tão interessantes aí das mudanças desse mundo moderno e tecnológico. E para completar aqui o trio que me acompanhará aqui virtualmente, né, digitalmente no telão, a nossa convidada Gisele Oliveira de Barros, ela que é presidente do Colégio Notarial do Brasil, também já conhecida da gente aqui na PAN. Gisele, hoje não é para falar sobre o cartório que todo mundo conhece, mas é para falar sobre o cartório que está se desenhando para o futuro, não é, de todos nós. Tudo bem? Sim. Tudo bem, Aros. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, André. Sim. A gente, acho que vocês leram as reportagens, né? Foi isso que chamou a gente para esse programa. E realmente o cartório de notas, os notários do Brasil todo estão já na plataforma digital que chama e-notariado e a gente usa uma parte da nossa plataforma, usa a tecnologia do blockchain. Bom, então vamos voltar duas casas para essa conversa ficar fácil de todo mundo entender.
E aí eu quero começar com você, Rodrigo, pedindo aquela velha introdução, não é? Para os menos experimentados no assunto, o que diabos é o blockchain, este monstro de 3 cabeças que vai dominar o mundo, trazendo mais confiança e registro aí para essas transações, mais simplificação para essas transações que acontecem no mundo digital, ou seja, o mundo de todos nós. Pegando um gancho no que o André falou no início, né, da apresentação aqui, de fato, o blockchain e o Bitcoin não tem como a gente dissociar quando a gente fala da origem, né? Afinal de contas, blockchain é o sistema, a arquitetura por trás do Bitcoin, que faz o Bitcoin existir e rodar com todas as maravilhas que se discutem hoje, né? Mas do ponto de vista especificamente do blockchain, na verdade ele é um sistema, uma arquitetura distribuída, então é uma rede distribuída na qual as informações, as transações são armazenadas em blocos e esses blocos são conectados uns aos outros de acordo com a ordem cronológica de sua validação. E isso traz uma segurança à rede muito grande, porque todas as informações estão ali registradas, então um dado ele não é sobreposto ao outro. Você tem uma transação, uma nova validação na rede para alteração daquele dado. Então você tem de fato uma corrente de blocos com as informações integrais da rede de tudo o que aconteceu desde o início da rede até os momentos atuais. Bom, então feita a introdução, eu vou levar a história agora para a Gisele contextualizar para a gente como é que a gente chega nesse momento em que, por meio das plataformas digitais, também não são novidades, vamos dizer assim, não é? Os cartórios já vêm desenvolvendo isso há algum tempo, vocês desembarcam no blockchain. Queria que você contasse para a gente isso e como é que vem sendo essa utilização da tecnologia pelos cartórios, Gisele. Bom, a gente estava os cartórios de notas do Brasil inteiro, os notários, né? Porque existem alguns tipos de cartórios. O Aros já sabe disso, mas os cartórios de notas, que são os cartórios que eu represento, os notários, a gente vinha construindo uma plataforma digital. Faz 2 anos que estava em construção junto com o Conselho Nacional de Justiça, porque a atividade notarial e registral, a atividade extrajudicial, ela é extremamente regulada e normatizada. Então, a gente precisava de uma normatização para passar para o uso de uma plataforma digital. E há 2 anos a gente vinha construindo o que a gente chama de e-notariado, que é o notariado usando uma plataforma digital. E nessa construção toda, na parte da construção tecnológica dessa plataforma, nós trouxemos para dentro do notariado a tecnologia do blockchain. O blockchain eu não vou explicar para vocês, porque eu acho que os outros que estão aqui sabem explicar muito melhor do que eu, o que é o blockchain, mas o blockchain como uma tecnologia consolidada no mundo inteiro, nós resolvemos trazer para dentro do notariado, que é a plataforma dos cartórios de notas, para dar ainda mais segurança para a nossa plataforma. Porque no momento que a gente estava construindo e quebrando um paradigma, saindo do mundo físico, do papel, né? Cartórios, todo mundo lembra cartórios, lembra papel. Quando a gente estava construindo, quebrando um paradigma e indo para a plataforma digital, a grande preocupação que nós tínhamos e temos sempre é que o ato que passe a ser praticado de forma eletrônica, ele tem a mesma segurança do ato praticado da forma física, porque cartório sempre foi sinônimo de segurança jurídica, etc., todas as cautelas que nós tomamos na hora de praticar um ato, uma compra e venda, uma doação, inventário, uma partilha, enfim, todos os atos que nós praticamos normalmente nos cartórios. E aí, nós trouxemos para dentro do e-notariado, que é a plataforma para a prática do ato notarial eletrônico. Nós trouxemos para dentro dele a tecnologia do blockchain. Era uma coisa que vinha sendo construída há 2 anos, junto com o Conselho Nacional de Justiça, e claro que com a pandemia, quando houve um apagão, né, das instalações físicas dos cartórios, no sentido assim, ficamos meio que impossibilitados de trabalhar da forma física, acelerou a regulamentação desses atos. Então, nós tivemos um provimento que foi editado no dia 26 de maio de 2020, completou 6 meses agora,
que foi o provimento que regulamentou e normatizou a plataforma e-notariado de forma uniforme para o Brasil inteiro e para todos os notários. Então, a gente usa, sim, a gente chama a nossa rede de blockchain de NotarChain, que é a rede que vem sendo construída pelos notários, e nesse bloco, como o André explicou, o Rodrigo também, esses blocos são construídos por cada cartório de notas do Brasil. Cada nó desse bloco é construído pelos cartórios, né? Então, os nós da nossa rede de blockchain são os cartórios do Brasil. Legal. Os cartórios de notas do Brasil. E aí, André, diga lá. Não sei se... Eu fico pensando na origem, como a gente estava ali resgatando o nascimento do blockchain, essa relação quase anárquica que propunha a criação da nova moeda, e depois, quando essa divisão tecnológica foi feita, né, já que conceitualmente a segurança, o modelo de replicação, a arquitetura que foi desenhada para o blockchain definitivamente tem muitas outras aplicações para além do registro das transações de criptomoeda, tinha um quê de anarquia. As criptomoedas que tinham como objetivo sobrepor ao sistema financeiro mundial, e o blockchain, o uso de um elemento que poderia armazenar qualquer tipo de transação, qualquer tipo de contrato e tivesse segurança, por definição para isso já, segurança tecnológica, e através desse registro ele tivesse um valor que fosse aceito mundialmente, ou aceito em diversas comunidades, das comunidades que passassem a adotar o conceito, dos argumentos de venda desse novo conceito era o fato de nenhuma outra instituição ser necessária para que ele funcionasse. E aí, aos pouquinhos, a gente viu os países e os bancos se relacionando com as criptomoedas e os cartórios com o blockchain para fazer esse registro. Como a comunidade tem visto, tem lidado com o fato de existir um cartório para precisar chancelar a veracidade de algo que, do ponto de vista tecnológico, não é necessário? É que, na verdade, André, aí é que assim, o blockchain, vamos pensar, ele é uma rede anônima. O NotarChain, ele não é uma rede anônima. Você consegue identificar cada nó da nossa rede, tá? Foi por isso que é uma coisa construída endógena, é endógeno o uso dela, é uma rede endógena, ela só é usada pelos notários do Brasil, ela só é usada para nossa própria segurança e não é para assegurar a segurança do documento que está sendo produzido, porque o documento está sendo produzido não é por causa da rede do blockchain. Ele está sendo produzido, a autenticidade, ou a veracidade, ou a fé pública que ele tem, ele vem porque ele é produzido por um notário. Não, a rede de blockchain, ela só é um nó de segurança a mais na nossa rede de vários atos, de vários elementos de segurança que a gente usa na prática de um ato de cartório. Então, é uma rede que ela é permissionária de nós. Os nós são os cartórios, entendeu? Cada ato praticado no e-notariado, que é a nossa plataforma de atos notariais, ele persiste, eles ficam persistidos nessa rede nossa também. Ela é diferente de uma rede qualquer. O blockchain, ele é anônimo, ele é uma coisa aberta. A nossa não. A nossa é uma rede fechada entre aspas, fechadas dentro do nosso universo, mas ela não é anônima como o blockchain é por definição, né? O Rodrigo, pegando carona nessa resposta da Gisele, né, e no racional que o André faz, como é que você avalia, enfim, você que estuda isso
olhando o mundo todo, né, e as experiências do mundo todo, como é que você avalia essa aplicação e esse tipo de experiência que os cartórios estão promovendo aqui no Brasil, comparado com outras aplicações para o blockchain no resto do mundo? Eu imagino que cada segmento, cada país, em função do próprio contexto, esteja nesse momento desenvolvendo iniciativas que caminham em direções distintas, ou seja, a tecnologia ganha um papel embrionário e que passa a ser depois desenvolvido em cada célula ali onde ela é aplicada, né? Esse ponto, Aros, é interessante. O que o André trouxe faz total sentido e eu compartilho desse mesmo sentimento que ele tem. Acho interessante os cartórios aqui no Brasil adotarem, ainda que de forma tímida, né, o uso da tecnologia blockchain, o que mostra como a tecnologia é sim segura, como ela é interessante e pode ser utilizada, mas tem alguns pontos que de fato um tanto curiosos. Como o André colocou, o blockchain ele surgiu justamente para reduzir os intermediários na cadeia. E como bem falado, a tecnologia hoje ela já permitiria que a gente tivesse um sistema total em blockchain, no qual você poderia reduzir o papel e principalmente os custos dos cartórios. Até um ponto curioso, no provimento 100, que foi o que criou o e-notariado, lá no início, quando ele justifica a criação da norma, ele tem um trecho curioso que ele fala o seguinte, que é a necessidade de evitar uma concorrência predatória por serviços prestados remotamente que podem ofender a fé pública. Então é curioso porque a gente já tinha empresas privadas, então como Original Mine, como a GrowTech, utilizando em parceria com alguns cartórios para prover esse serviço. E hoje a gente tem alguns países, como a Suécia principalmente, desenvolvendo, estudando a fundo o uso e a implementação da tecnologia blockchain para substituição de algumas funções prestadas pelo cartório, como registro imobiliário, porque você teria, como eu falei no início, uma rede com as informações completas e abertas de todas as transações, e você conseguiria ver o histórico de um determinado imóvel de uma forma muito mais simples e fácil, assim como efetivar as transações, tão simples quanto você faz hoje uma transferência de um Bitcoin. Como é que fica isso dentro do nosso cenário? Diga, Gisele, desculpa. Não, sim, mas aí tem duas coisas que eu vou pontuar na fala do Rodrigo. Claro. Primeiro, que na questão, quando o provimento 100 coloca lá nos considerandos essa frase da concorrência predatória, realmente, mas isso é um problema interno que isso não atinge o usuário na medida em que o usuário poderia ficar sujeito a diferentes cobranças por causa das empresas e etc e tal, quando o e-notariado é uma plataforma institucional, não é de uma empresa privada. Essas empresas todas que ele citou, por exemplo, a GrowTech ou a Original Mine, todas nos procuraram muitas vezes, porque eles queriam agregar a fé pública dos notários à rede blockchain deles. E isso nunca foi interesse dos cartórios, porque a gente não precisa, a gente sempre entendeu que, da mesma maneira que vocês entendem que eles não precisam dos cartórios, a gente sempre entendeu que a gente não precisava do blockchain por si só, para agregar fé pública aos atos que nós praticamos. Claro que eu acho que muda o paradigma na hora que a gente muda para a plataforma digital. Sim, mudou. Mas o que a gente quis fazer aqui foi assim, quando essas empresas todas entraram no mercado e foram oferecendo serviços isolados para cartórios XP, XYZ no país, isso poderia causar sim um prejuízo para o usuário, muito mais do que para os cartórios também, mas assim, para os usuários maior ainda, porque você não tem uma coisa, primeiro, número 1, não era normatizado, então você praticar uma escritura eletrônica, como, por exemplo, alguns atos foram praticados na plataforma da GrowTech, que é uma das exemplos, entre aspas, é uma escritura nula, ela é uma escritura nula, ela não tinha uma regulamentação, então, a mesma coisa, a Original Mine também, ele insistiu muito conosco, mas isso acabou, a gente achou, nós entendemos que a gente deveria fazer uma construção de uma plataforma institucional, porque no Brasil, como em outros 88 países do mundo, onde existem cartórios,
a gente entendeu que a manifestação de vontade, e aqui foi que é onde a gente colocou, além da assinatura com certificado digital, um certificado digital emitido por cartórios, etc., além disso tem a videoconferência, que foi, a gente achou que era importante para agregar essa segurança jurídica nos atos praticados nos cartórios. E sim, como o Rodrigo chamou a atenção aqui, sim, a blockchain num cartório de registro de imóveis é diferente, porque se você pensar, o registro de imóveis é um cadastro territorial. É muito diferente de um cartório de notas, onde existe a manifestação de vontade das partes, que é importante que exista essa manifestação de vontade, essa aferição da capacidade de quem está praticando o ato e da manifestação de vontade, porque não é qualquer pessoa que pode praticar um ato de compra e venda, por exemplo. O Rodrigo sabe, ele tem que estar com capacidade civil e enfim, a capacidade de manifestação de vontade. Então, essa é a grande diferença. A tecnologia por si só, aqui, ela não consegue suprir essa necessidade. Consegue suprir, talvez sim, num cartório que seja um cadastro, um grande cadastro, como registro de imóveis, ou, por exemplo, também outros tipos de cadastro que existem. Ou seja, a gente está dizendo, basicamente, que para que se alcance um estado de coisas em que a tecnologia sirva por si só para atender a essas finalidades, a gente tem que passar por algumas questões. E talvez a principal delas seja a de regulamentação, que é o grande ponto, não é? Para qualquer desenvolvimento de tecnologia e para que ele seja incorporado ao ambiente daquela sociedade. Ou seja, ela não pode ser um corpo estranho avesso à legislação. E aí a gente está falando sobre um processo que se constrói ao longo de um tempo. O blockchain é algo, se a gente for colocar na linha do tempo aí da história, algo muito recente. Daí que é preciso avançar e ser incorporado. E talvez os cartórios sejam o caminho para essa incorporação, porque são o modelo pelo qual a nossa sociedade reconhece esse tipo de ato. Então, a gente está falando sobre um casamento que seria inevitável com o passar dos anos, no sentido de que adotar as novas tecnologias é um caminho para qualquer setor. É só a questão de fazer com que essas tecnologias sejam incorporadas, primeiro, de uma maneira que tragam segurança e respaldo para o cidadão. 2, que não anulem todo o histórico, senão a gente vai dizer que o blockchain anula um histórico de 500 anos de Brasil, e não é esse o caminho. A tecnologia ela tem que vir apontando para o futuro. Né? A gente tem que entender que, beleza, vamos incorporar blockchain. Ok, como é que a gente faz isso de uma maneira natural e de uma maneira em que a sociedade tenha segurança e que tudo aquilo que foi feito no passado, usando um outro modelo, seja mantido. Fazendo uma comparação tosca aqui, é o mesmo questionamento que se faz sobre pesquisa. Por que as pesquisas eleitorais hoje, ou as pesquisas XPTO, não mudam o seu modelo sabendo que o mundo mudou? Elas não mudam porque senão a gente perde a referência do que ficou no passado. A gente não pode adotar um novo modelo dizendo que o que estava lá atrás estava errado. Você precisa fazer uma adequação que acompanhe uma evolução natural, mas que garanta a segurança de que tudo aquilo que aconteceu no passado, e aí voltando para o mundo do cartório, os registros que foram feitos por todos nós, lá presencialmente no cartório, com um tabelião e etc, tudo isso continue valendo. E aí, para que isso aconteça, a gente tem que amadurecer do ponto de vista jurídico, primeiro, depois é um ponto de vista de sociedade, ou seja, as pessoas precisam se sentir confortáveis para adotar essa tecnologia e entender que, legal, qual é o caminho para que essa adoção seja feita? O caminho são os cartórios que agora estão trabalhando desta forma. E aí a gente começa uma evolução. Isso demora, gente, muito tempo. A gente não está falando de hoje para amanhã, a gente está falando talvez aí de algumas décadas para que isso alcance um país do tamanho do Brasil. Né, Gisele? Você ia dizer algo. Não, então, eu falo assim, que vamos pensar assim, nesse processo todo, o cartório é um terceiro confiável, entendeu? Então, vamos pensar assim, a hora que a gente eu vou dar um exemplo simples aqui. A gente fez a plataforma do notariado, o ato pode ser praticado totalmente digital e à distância. Comprador e vendedor, eu assino o digital da minha casa, você assina da sua, o tabelião do cartório e todo mundo pratica o ato à distância. A gente emite um certificado gratuito, que é um certificado endógeno da nossa plataforma, só emitido pelos tabeliões de notas do Brasil e só utilizável e só
para a nossa plataforma, que usa uma base de identificação de pessoa segura, enfim, um monte de segurança. Mesmo assim, a gente tem que 80% dos atos praticados na nossa plataforma são praticados hoje com o certificado ICP Brasil, que é o certificado reconhecido pelo governo. Segundo, os nossos atos eles podem ser praticados de forma mista, a gente chama de forma mista, né? Eu posso assinar digitalmente, você pode preferir ir ao cartório e assinar fisicamente. E isso acontece assim, os grandes players do mercado, sim, preferem assinar digitalmente, porque para mim, para vocês, que talvez a gente está aqui falando sobre isso, eu me sinto segura para assinar digitalmente, mas o usuário, o grande usuário dos cartórios do Brasil inteiro, do Brasil, assim, não estamos falando de São Paulo, capital, a gente está falando do Brasil, o Brasil sim, imenso. Um país com dimensões continentais, né? E muito diversificado. Mesmo aqui em São Paulo, muitas vezes o usuário que está comprando de uma construtora, de uma incorporadora, de uma loteadora, ele ainda prefere ir ao cartório e assinar fisicamente, porque ele não tem, talvez, ele não leu tudo que a gente já leu, ele não estudou tudo que a gente já estudou, ele não está ainda no degrau que a gente está, na página que a gente está. Então, eu acho que isso é uma evolução, sim. Eu acho que os cartórios, nesse processo, talvez, de evolução, é importante os cartórios estarem inseridos nisso, como um terceiro confiável, porque é um terceiro confiável, né? Em todas as pesquisas que a gente tem, se você puser lá na população do Brasil, tem uma pesquisa que foi feita eu não me lembro agora se foi feito pelo IBOP, foi por um desses, e que deram assim, a instituição mais confiável pela população são os cartórios. Ficou durante um tempo atrás dos Correios, mas eu acho que os Correios deram uma bobeada, e agora os cartórios passou na frente. Os Correios demoraram, André, os Correios demoraram demais para entender que era melhor se juntar à inovação do que perder a corrida, André. Os votos do pedaço da população que votou nos Correios chegaria por correio. E aí não foram computados. Não foram entregues, portanto. Mas o ponto que vocês colocaram, e que eu concordo muito, em termos de sociedade, o Maquiavel falava há 500 anos, algumas coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. No fim das contas, se existe um terceiro que tem a confiança da sociedade, não importa a tecnologia, mas a sociedade vai continuar demandando a presença desse terceiro, porque é uma relação metafísica. Se acredita na entidade cartório, porque é a entidade que chancelou tudo que a gente tem até então. E aí, como o Aros falou, esse é um modelo que acaba demorando demais para mudar. Se mudar, a gente vai precisar, talvez, ter alguém garantindo essa estrutura de negócios para sempre. É claro que as coisas vão se atualizando e a necessidade dos cartórios também se modernizarem, como estão fazendo ao adotar a tecnologia. Quando essas coisas caminham juntas e, ao invés de brigar, esses organismos entendem que precisam adotar essas novas tecnologias para que não haja esse tipo de vacilo operacional, como talvez tenha acontecido no caso dos Correios, é uma forma de manter a relevância e de ter o melhor dos dois mundos, a tecnologia que traz a velocidade e a figura que traz a credibilidade. Agora, queria perguntar para o Rodrigo o que ele tem visto no sentido de adoção, não só dos cartórios efetivamente, mas de contratos em geral, do uso da tecnologia na nossa sociedade, de maneira que o blockchain continue ganhando o protagonismo que vem acontecendo, da forma que vem acontecendo. André, acho que é curioso, desde a primeira vez que eu tive aqui no Sociedade Digital para a gente conversar sobre blockchain, acho que a mudança que a gente teve dos modelos de negócio e da aplicação, assim, é fenomenal. Você vê a ampliação. Vi de hoje a gente conversando com a Gisele aqui sobre a utilização da tecnologia por cartórios, né? E isso é algo que continua a acontecer. Então, se a gente pensa na tecnologia blockchain, então a forma segura de registro,
e somada a outras tantas tecnologias possíveis, você consegue criar novos modelos de negócio e ferramentas que facilitam e muito a vida. Então, hoje já se discute plataforma de licitação em blockchain, então, plataforma de leilões. Hoje você tem uma plataforma de leilão aqui no Brasil rodando em blockchain, empréstimo direto, financiamento, muita coisa interessante de forma automatizada. E se a gente, só fazendo um gancho, se a gente pensar no cartório, e não só pensando na questão do cartório de notas, mas ampliando e olhando para o cartório de registro de imóveis também, então imagina que maravilha a tecnologia poderia permitir que, por meio de smart contracts, que a gente já abordou aqui, a gente poderia, por exemplo, tornar de forma automática a baixa, por exemplo, de uma hipoteca ou de uma penhora. Hoje, quando você faz um financiamento ali imobiliário, você tem uma dificuldade ali, um tempo e um custo enorme para fazer a baixa daquele título, coisa que a tecnologia permitiria isso ser feito de forma automática. Se a gente colocasse todo mundo em rede se comunicando de forma direta, você consegue automatizar esses processos que hoje ainda são muito burocráticos. E um outro ponto, que é uma curiosidade que eu tenho aqui, quando a gente fala da adoção de tecnologia em mercados que eles eram absolutamente analógicos, imagino eu que isso deva refletir, ou melhor, deveria refletir em uma redução de custos e, consequentemente, uma redução de custos para a população, para o consumidor na utilização daquele serviço, uma vez que a tecnologia consegue ali atender muito mais gente de uma forma muito mais eficiente, né? Bom, e aí a gente vai ter um debate importante que talvez só tenha início e meio e a gente nunca vai chegar ao final dele, sobre mudanças que, pegando carona nessa fala aqui do Rodrigo, já para fechar, que já me disseram aqui que nós estouramos o tempo, para a gente caminhar com essas evoluções, entendendo que essa relação de causa e efeito aí que o Rodrigo estabelece sobre o uso de tecnologia e o impacto disso lá para as pessoas, isso também se dá na medida em que as pessoas passam a perceber o valor dessas ferramentas. E aí não são só as empresas, mas também um reconhecimento por parte dos indivíduos de como eles estão sendo beneficiados por esses recursos que surgem, né? A gente usa o tempo inteiro uma série de ferramentas e a gente não faz a menor ideia que elas estão ali. A partir do momento em que a gente paga, é diferente no carro, né? Você sabe, você pode não saber o nome, mas você reconhece que dentro ali do capô tem uma série de pedaços de tecnologias que juntas fazem aquele treco andar. A gente não faz isso quando a gente olha para dentro do nosso celular, por nosso computador, quando a gente olha para uma série de outras coisas. Ainda mais depois que veio essa abstração chamada nuvem, ficou tudo pior ainda, porque agora não está mais na nossa mão, a gente só não consegue visualizar, é muito abstrato. Então, à medida em que as pessoas passam a entender um pouco mais sobre isso e passarem a perceber que elas também fazem parte dessa construção, esse processo muda. É sobre isso que a gente trata aqui toda semana no Sociedade Digital. E aí eu preciso agradecer a essa dupla que fez companhia aqui, participou dessa conversa muito boa e para mim foi absolutamente esclarecedora. Quero agradecer demais a Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil, que está caminhando nessa direção aí de inovar cada vez mais e de trazer a tecnologia para mais perto dos cartórios e, portanto, também mais perto dos cidadãos. E que esse movimento que vocês fazem, Gisele, se reflita nessas mudanças todas que a gente espera do ponto de vista burocrático, para que a tecnologia seja percebida como um recurso a mais e não como um substituto ou como um problema. Ela tem que servir para ser solução. Só assim ela funciona para todos nós, né? Obrigado. Isso aí. Obrigada. E quero agradecer ao Rodrigo Borges, advogado, fundador da Oxford Blockchain Foundation, que esteve também aqui com a gente. Rodrigo, um abração, até a próxima. Aros, obrigado André. Gisele, um prazer conversar contigo, muito obrigado. André Miceli, meu amigo, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Você está falando sobre essa questão da tecnologia. Para fechar, vou relembrar um professor meu que falava que é mais fácil tangibilizar a tecnologia quando você pode chutá-la do que simplesmente quando você pode xingá-la. Quando está na nuvem, não dá para chutar, só dá para xingar, e aí fica mais difícil realmente tangibilizar aquilo que a gente está falando. Gisele e Rodrigo, muito obrigado, foi um papo muito legal e muito esclarecedor mesmo. Meu amigo Carlos Aros, sempre
muito bom falar com você. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Vamos continuar discutindo aqui os impactos da tecnologia sobre a sociedade. E esse tema aqui é absolutamente pertinente para a gente perceber como as questões são muito complexas. E é por isso que às vezes a gente demora um tempão para perceber o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Porque a gente primeiro precisa entender a complexidade do mundo, né? O mundo não é só A e B. O mundo é um alfabeto inteiro que a gente precisa desvendar e fazer funcionar ali naquele jogo que vai montando palavras para que as coisas funcionem. E a tecnologia é só mais um elemento desse que precisa funcionar junto. E a gente é parte desse processo. Sociedade Digital está disponível no Panflix com imagens, você nos assiste por lá e nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.